vamos voltar à matéria de grafos. É o que já começamos na última aula e hoje vamos falar com mais atenção, com mais rigor. Vamos falar de representações de grafos, nomeadamente sobre matriz de adjacências e listas de adjacências. As definições, pronto, vocês já sabem, um grafo é composto pelos vértices e arcos ou arestas. Grafo pode ser orientado ou não orientado, pesado ou não pesado. Pronto, isto todos os termos já tínhamos falado. Temos grafos conexos, temos grafos acíclicos orientados ou com ciclos, pronto, vários termos. Agora, primeira coisa que quero falar é matriz de adjacência. Temos aqui um exemplo, é um grafo onde cada dos nós é identificado por um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui temos alguns arcos, por exemplo, tenho arco entre 1 e 3, entre 3 e 4, etc. Mas já não tenho arco entre 3 e 15. Então vou criar uma matriz onde cada coluna é um nó e cada linha também é um nó. Então tenho 1, 2, 3, até 16. E aqui, pronto, 1, 2, 3, até 16. E quando existe um arco entre um par de vértices, vou colocar valor 1 na posição da matriz que corresponde a estes dois nós. Então, por exemplo, se tenho um arco entre 1 e 3, na posição 1 e 3, tenho o valor 1. Tenho também arco entre 1 e 2, então coloco valor 1 na posição 1 e 2. Okay? Então, isso é matriz de adjacência. Dúvidas? O lista da adjacência é simplesmente listar os vizinhos de cada nó. Então, isso é uma alternativa representação. Por exemplo, aqui tem um grafo 1, 4. Okay? Então, 1, 4 são vizinhos. Então, vou colocar na minha lista de adjacência o nó 4 na lista que pertence a nó 1. Aqui Luís está a perguntar, isso é boa pergunta, se a matriz é simétrica. É verdade que assim estamos a usar muita memória, alguma memória a mais. É verdade, sim. Se o grafo não é orientado, a matriz é simétrica e basicamente estou aqui a dobrar a informação. É que ao longo desse diagonal, aliás, qual é a diagonal? Esse diagonal está tudo simétrico. Mas é sempre assim, que matrizes ocupam muito espaço. É sempre quadrático em termos de número de vértices. É? Ok. Então, lista de adjacência vai só usar tanta memória quantos arcos tenho no meu grafo. Aqui, pronto, para mostrar um exemplo concreto de uma matriz, tenho aqui o mesmo grafo representado por uma matriz. Então, 1, 4 é um arco, então 1, 4 tem o valor 1 nessa posição.
como é simétrica, 4, 1, também vai ter valor 1. Esse valor tem que ser simétrico, tem que ser igual no caso de um grafo não orientado. Reparem que é muito comum não ter nenhum uns nessa diagonal porque não tenho self-loops. Em princípio posso ter. Às vezes pode ser útil ter self-loops. Mas é muito típico também não ter. Aplicações onde que não faz muito sentido. Se o grafo for orientado, a mesma coisa, só que as coisas não são simétricas. Então, aqui tenho arco de 1 para 2, gravei aqui, mas já não tenho arco de 2 para 1. Mesma coisa com uma matriz, já passa a ser simétrica. Aqui tenho arco de 1 para 4, mas já não tenho arco de 4 para 1. Então, nesse caso, são diferentes. No grafo orientado, são diferentes, podem ser diferentes. O grafo não orientado é simétrico. E pronto, temos a diagonal. Então, essa questão de simetria. Ok? Pronto, então estas são as duas representações que podemos considerar para representar um grafo. São alternativas, não quer dizer que uma é melhor que a outra. Depende da situação. A matriz da adjacência tem a vantagem que consigo rapidamente procurar um arco. Porque encontrar um arco só vou aceder à posição que depende dos nós. Então faz sentido usar quando cabe na memória e quando um grafo é denso, quer dizer que tenho muitos arcos. Obviamente, matriz de adjacência não é conveniente quando tenho poucos arcos ou quando tenho muitos vértices. Imaginem, por exemplo, que querem representar Facebook. Tenho centenas de milhões de pessoas e agora quero fazer uma matriz. Fico com centenas de milhões ao quadrado. Então a matriz vai ser enorme. Então isso não vai dar. E ainda por cima, Facebook de amizade, o grafo de amizades é muito esparso. Tenho poucos arcos em comparação com todos os arcos possíveis. Porque a maioria de pessoas tem centenas de amigos, mas as amizades possíveis são centenas de milhões. É isso que já tínhamos falado na última aula, que tipicamente o que acontece, que vocês têm alguns grupos de amigos, onde vocês têm muitos arcos por dentro, mas depois, fora, já vai ser muito menos amigos. Não sei, por exemplo, não é que aqui eu sou da República Checa, tenho obviamente amigos da República Checa, mas poucos amigos, meus amigos checos vão ter amigos de Portugal. É porque, pronto, a ligação entre Portugal e a República Checa vai ser relativamente pouca. E eu posso representar uma espécie de uma ponte entre Portugal e a República Checa. Depois, as outras conexões vão ser poucas. É mais provável que duas pessoas de Portugal tenham conexão que uma pessoa da República Checa e Portugal. Pronto, então, nesse caso, provavelmente não quero usar uma matriz de adjacências. Provavelmente nem cabe no meu disco, na memória. Ok. Listas de adjacências têm a vantagem que tudo é proporcional ao tamanho do grafo e
então o tamanho é relativamente pequeno. Se tenho poucos arcos, tenho poucos nós nas listas, as listas são curtas. A desvantagem é que percorrer um arco, ou saber se existe um arco, tem que percorrer a lista. Remoção, adição, tudo quer dizer que tenho que trabalhar com listas. Também podemos considerar vetor de arcos, mas é relativamente pouco comum. Mas é possível considerar. Não é? Uma coisa para não esquecer que o desempenho, em termos de complexidade, depende da representação. Algumas operações são mais rápidas numa matriz, algumas em termos de nas listas. Então sempre depende do problema. A representação, melhor representação, depende do problema que estamos a resolver. Ok, então aqui só uma pequena revisão das complexidades. O espaço da matriz é sempre quadrático ao número de vértices. Entretanto, listas só ocupam espaço que depende de número de vértices e número de arcos. Inicializar matriz, tenho que pôr tudo a zero, então é quadrático. Aqui só preciso criar listas ligadas, vazias, então é só linear em termos de número de vértices. Fazer cópia, preciso copiar tudo, aqui só preciso copiar o arco, pronto. Destruir, pronto, isso são coisas menos interessantes. Agora, inserir um arco. Qual é a complexidade de inserir um arco numa matriz de adjacências? Sugestões? Complexidade de inserção de um arco numa matriz de adjacência. Luís está a responder bem, que é tempo constante. No caso das listas, o que é no caso das listas? Pronto, aqui, na verdade, depende um bocadinho do que quer dizer inserir o arco. Se não preciso verificar que o arco existe, faço isso também no tempo constante, porque posso colocar simplesmente no início da lista. Se eu precisar verificar que existe, já não é. Okay? Encontrar um arco. Matriz de adjacências. Qual é a complexidade? Quando digo encontrar, quer dizer que alguém me dá dois vértices e quero saber se existe um arco entre eles ou não. As respostas do Luís e João são certas, é tempo constante. É? Nas listas, com que é nas listas? Qual é o pior caso? No caso das listas. Pronto, aqui ou posso dizer O de E ou O de V. Okay? Ou poderia calcular mínimo. Okay? Porque no pior caso, sou vizinho com toda a gente. Então a lista vai ser grande. No pior caso, sou vizinho com toda a gente, então tenho todos os arcos ou todos os vértices. Okay? Poderia calcular mínimo se queria um upper bound mais apertado. Ok? E remover arco, a mesma coisa.
se quero remover um arco de uma matriz, só coloco 0 naquela posição. Então isso é muito simples e é tempo constante. A pegar um arco, tem que percorrer a lista, que no pior caso tem tantos elementos como o número de vértices, ou número de arcos. Pronto. Ok, isso era um pequeno overview das complexidades. Agora, pronto, como já tínhamos falado, grafos é uma coisa que se usa muito na ciência de computação, aparece em muitos lugares. Não vamos falar muito das aplicações, vamos falar um bocadinho de aplicações na próxima aula, mas pronto, Trust Me é uma coisa que se usa muito e é muito útil. Ok, então já tínhamos começado na aula passada a falar de procura em grafos e temos várias travessias, mas principalmente vamos falar de BFS, procura em largura e profundidade, DFS. O objetivo é o mesmo. Alguém me dê um grafo e uma fonte, origem, onde que é preciso começar e depois vou visitar os outros elementos do grafo, outros vértices do grafo. Agora depende se faço DFS, profundidade, ou BFS, largura. DFS vai até, intuitivamente, vai até encontrar um beco, para encontrar uma porta sem saída, e BFS vai visitar sempre os menos distantes primeiro. Agora, tenho aqui um comentário que é parecido ou equivalente a percorrer um labirinto. O que quero dizer com isso? Se eu tenho um labirinto com várias salas, cada sala pode ser vista como um vértice no meu grafo. Então, cada vez que tenho uma porta, vou desenhar um arco entre as duas salas. Okay? Estou aqui a desenhar, não é nada especial do desenho, okay? Mas pronto, tenho aqui um grafo A, B, C e E, F. Cada vez que existe uma porta entre as salas, desenho um arco. E, por exemplo, se eu quero encontrar F a partir do A, pronto, tenho aqui o único caminho que é A, E, F. Se eu começar A, B, C, fico aqui numa sala sem saída. Ok, então vamos lá falar mais em concreto sobre estas duas procuras, DFS, BFS. Primeiro, BFS, onde que a ideia é sempre visitar os nós com menos distância da origem primeiro. Ok, então tenho aqui um pequeno exemplo com a origem aqui marcado. Vou primeiro visitar os nós, que são os vizinhos da origem. Nesse caso, só tenho um vizinho, este é o vizinho. Então, é distância 1. Depois, vizinhos desse vizinho, distância 2. Depois, vizinhos dos vizinhos, distância 3. Depois, vizinhos dos vizinhos, distância 4. Ok? Depois tenho aqui um conjunto de nós que não visitei. Podemos dizer que aqui a distância é infinito. Tenho uma pequena animação de um grafo maior e aqui conseguimos ver como é que funciona a procura em largura.
Okay? Então, a regra é que o nó mais distante vai ser visitado mais tarde. Dúvidas? Ok, se não há dúvidas, vamos começar com a parte mais formal. Queremos implementar BFS, então temos um grafo com vértices V e arcos E, e temos uma vértice fonte, que é S, e também queremos já calcular a distância do cada nó à fonte. Pronto, vamos a isso. A aplicação provavelmente mais marcante é encontrar o caminho mais curto entre a origem e os outros nós num grafo sem pesos. Isso é importante, que é sem pesos, porque eu posso considerar um grafo com pesos e pode ser diferente. Okay? Porque se não tenho pesos, nesse exemplo, aqui é mais rápido ir de S para F usando simplesmente o arco de S para F. Então, isso é o caminho mais curto de S para F. Mas se eu tivesse pesos, a situação pode mudar. Okay? Se o arco entre S e F é muito pesado, vai compensar fazer as escalas no T e U, ou T ou U, pronto, como quisermos, e o custo vai ser menor. O Luís está a sugerir a fazer uma fila. Exatamente, isso é o algoritmo de BFS. Vamos usar uma fila. Exato. Já vamos ver como que isso funciona. Ok, fazemos rapidinho aqui esse exemplo. Temos um grafo relativamente denso e queremos saber qual é a sequência dos nós visitados a partir do A em procura em largura primeiro. Ok, então A é primeiro, depois é que eu visito o quê? Sugestões. A é primeiro, depois BD, exato, BD e C, é? B, D, B, ou BCD, okay? Aqui a ordem de BCD pode ser arbitrária. Tipicamente, no exame, para ficarmos com a única solução, pedimos ordem alfabética. Então, BCD são os nós em distância 1 que ordenei ainda por ordem alfabética. Não é normalmente preciso, mas para ficarmos com a única solução. Okay? Então, tenho BCD. Depois, distância 2, quais são? Eu já estou aqui a ver a resposta, E e G. Depois, a partir de E, vou tentar visitar C, mas já visitei, então não faço nada. F, ainda não visitei. Estou aqui a ver as respostas. Vou visitar F do E. Então, visitei aqui. Vou tentar marcar os arcos que usei para as visitas. Visitei agora F a partir de E. Então, a distância 3.
Ai. Ok. E agora estou aqui a ver os comentários. Pronto, H e I são visitados a partir de G. Okay? Então, reparem que o que sempre acontece é que o vizinho que vou visitar sempre tem distância mais 1 do valor da distância do nó atual. Então, o nó A tem distância 0, os vizinhos de A têm distância 1, os vizinhos de B, aqui 2, distância 2, é o só E, e pronto, continuo. Ok? Aqui usei mais arcos, usei arco entre C e G para visitar G. Okay? Poderia visitar G a partir de D ou C, mas no caso de ordem alfabética vou usar C primeiro. Então acho que parece que, olhando para as respostas, isso ficou claro. Vou ainda então repetir esta animação. Ficamos com a sequência A, B, C, D, são distância 1, depois E e G, distância 2, e H, F, I, distância 3. E pronto, distância fica assim, e os predecessores são estes. Okay? Se eu lembro qual é o predecessor, de onde que visitei, ficou assim, B, C, D foram visitados do A, E foi visitado do B, G do C, F, H, I do E, G, G. Okay? Estes predecessores depois são úteis para descobrir o caminho. Okay? Se, por exemplo, quero saber qual é o caminho mais curto de A até I, começo no I e vou ver os predecessores. O predecessor do I é G, o predecessor do G é C, o predecessor de C é A. Okay? Então, ACGI é o caminho mais curto entre A e I. Obviamente, pode haver mais que uma solução. Okay? Então, isso nós dizemos o caminho mais curto, mas de facto há vários caminhos mais curtos. Mas pronto, isso me dá um caminho mais curto seguindo os predecessores ao contrário. Olhando só para esses arcos de predecessores, podemos construir uma árvore. Okay? É uma árvore porque não há ciclos. Basicamente estou a ignorar todos os arcos que não usei durante a pesquisa. Aliás, usei, mas o nó já estava visitado, então o arco estava lá à toa durante a procura. Okay? Então, aqui, reconstruindo esta árvore, fico com os caminhos mais curtos para todos os nós. Então, pronto, o caminho mais curto para F é A, B, E, F. O caminho mais curto para H, A, C, G, H. Dúvidas? Ok, não há dúvidas. Agora, como implementamos, como o Luís estava a sugerir, usamos uma fila. Uma fila em inglês, queue, tem a propriedade de ser first in, first out. First in, first out. Primeiro entra, primeiro também sai. Isso é igual às pessoas no supermercado. Né? Tenho uma fila das pessoas no supermercado, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, e
aqui fica a caixa e a primeira pessoa vai primeiro, vai a caixa como primeira. E continuamos assim. Pronto, isso é um conceito muito comum, vocês já conhecem muito bem, até da vida real. Pronto. E vamos usar fila nesse contexto. Então, sempre temos um nó atual, sempre coloco os vizinhos do nó atual na fila e o próximo vértex na fila vai se tornar o nó atual. Só temos que assegurar que não vou visitar nada mais que uma vez. Cada vértex tenho usar só uma vez. Ok, então agora vamos ver os pormenores. Para saber se visitei o nó ou não, vou colocar uma cor branca, cinzenta e preta. Então, se o nó for pintado em branco, quer dizer que ainda não o vi. Se o nó for pintado em cinzento, quer dizer que abri, mas ainda não finalizei. Preto quer dizer que já foi finalizado. Depois, para cada nó, vou marcar um predecessor, que é um nó que precede nessa árvore de Breadth Search. E tenho distância, isso é relativamente claro, é simplesmente um número. E depois, para construir o BFS, tenho parte de inicialização e um ciclo principal que vai sempre processar a fila. Na inicialização, todos os nós no início são brancos, são pintados em branco porque ainda não visitei. Distância é infinito e predecessor é nenhum. Para começar o processo, para arrancar, vou pintar a fonte como cinzenta, digo que distância é 0 e não tem nenhum predecessor. E coloco logo na fila. Então, antes de começar o ciclo principal, o único nó na fila é a fonte. Depois, enquanto a fila não estiver vazia, retiro o primeiro da fila, uso essa operação DQ, isso é uma terminologia comum, vocês vão encontrar isso nas bibliotecas que implementam filas. DQ tira o primeiro da fila e depois vejo todos os vizinhos do primeiro que saiu da fila, que está a ser processado, e se ainda estão marcados como brancos, se ainda estão marcados como não visitados, digo que já estão cinzentos e faço o update da distância deles e digo que eu sou o predecessor dela e coloco o vizinho na fila. Depois de ter feito tudo isso, vou marcar esse nó como preto, como já terminado. Ok? Então, isto é a ideia do nosso algoritmo. Vamos já fazer um exemplo. Eu tentei aqui representar uma fila física nesse espaço. Vamos fazer uma fila. O primeiro elemento vai ser, agora no início, vai ser o S. Pronto. E os outros elementos vão assim. Okay? Então isto seria uma fila onde S é primeiro, R é segundo, X é último. Ok, então vamos começar com S como primeiro na fila. Agora, é para processar S, quer dizer que vai para a caixa, retiro,
e coloco todos os vizinhos do X. Quais são do X? Do S. Quais são os vizinhos do S? Quem vai para a fila? Sugestões. R e W. Exato. Então são R e W. E depende qual ordem vou agora escolher. Isso não interessa para efeitos do algoritmo. O algoritmo vai funcionar bem, independente desta ordem, mas assim vou aqui colocar R como último e W como o primeiro. Pronto, é só escolhemos essa ordem nesse exemplo. Ok, então agora R e W já estão colocados na minha fila e posso marcar o nó S como processado. Okay? Então RW estão cinzentos, S está processado. Qual é o próximo passo? Sugestões. Processar W, exato. Okay? Primeiro na fila é W. Processar W. W vai para a caixa. R agora é primeiro e tem que colocar na fila os vizinhos de W. São T e X. Já estou a ver aqui nos comentários. Outra vez, depende da ordem que podemos escolher, vamos escolher. Vou colocar T e X nessa ordem. Então agora T está segundo na minha fila, X está último e R é primeiro. Ok? Está a perguntar se não é alfabético. Nesse exemplo não é alfabético. Bem reparado. Sim, não é alfabético. Sim. Normalmente no exame pedimos que seja alfabético. Aqui esse exemplo não é alfabético. É só para dizer, ok? Aquele alfabético realmente só pedimos para o exame ser corrigível, para a gente ficar com uma solução só. Okay? Mas isso realmente só é importante para o exame. Para, o algoritmo não interessa a ordem. Pode ser importante, mas bom, se não temos mais informação... Okay, bem reparado, sim. Aqui vou escolher uma ordem que não é alfabética. Ok. Então, W já foi processado. Agora R está no início da fila, então faço o quê? Processar R, exato. R vai para a caixa, X e T podem avançar e tenho que fazer o quê? Quem vai para a fila? Adicionar V. Okay? V está no final. É o último na fila. Ok? Pronto. Primeiro na fila. Agora quem? T. Ok? T vai para a caixa. E faço o quê? Adiciona U. Okay? U vai para a fila. E agora? Processar X. X vai para a caixa. E tenho que adicionar Y. Já estou a ver nas respostas. Y vai para a fila. Agora, alguma coisa para reparar. O algoritmo não tem um comportamento local. Porque eu estava a processar esse lado direito do meu grafo.
Estava a processar o nó U e Y e X e T. E agora faço um salto para V. Agora V está primeiro na minha fila. Isso tem a ver com o facto que sempre tem que respeitar a ordem de distância. Não interessa as conexões. O que interessa é a distância da origem. O facto que aqui U e Y são mais próximos dos nós que acabei de processar não interessa. Porque V tem distância 2. Não posso processar U e Y antes do V. Não pode acontecer. A distância é 2. 1, 2. Aqui W é 2. Estou a dizer mal, né? Sim, W não é 2. W é 1. W é 1. T é 2 e U e Y são 3. Okay? Não pode nunca acontecer num procura de largura que, neste caso, o nó V seria processado depois de U e Y. Não pode acontecer. Okay? Pronto, então vou agora processar o nó V. O que acontece? Sugestões. V como Vitória. Deixa preto, porquê? Porque, pronto, já não tem nenhum vizinhos, pronto, não há nada mais para fazer. Pronto, agora já é simples, U é primeiro na fila, não tem mais vizinhos, não tem nenhum vizinhos pintados em branco. U tem vizinho Y, mas o Y já está pintado em cinzento. Eu já não vou tocar. Fiquei com tudo pintado em preto. Pronto, então isto é a ideia do procura em largura. Reparem que durante esse algoritmo marquei a distância, a origem, distância 0, não tem nenhum predecessor, o R tem predecessor S, W, predecessor S, distância 1, pronto. Isso tudo acho que muito natural e fácil de perceber, só não podemos esquecer que o algoritmo faça tudo isso. Dúvidas? Mário, pergunta, diz. Professor, a minha dúvida é a seguinte, a distância, aquela necessidade que o professor falou de vermos primeiro os que têm distância menor, já é verificado por colocarmos naquilo como colocamos, certo? Sim, é automático. O facto que usamos a fila garante que sempre vou visitar um nó com menor distância primeiro. Isso é automático, é garantido pela estrutura que estou a usar. A fila garante este comportamento. Se não fosse fila, o comportamento seria outra coisa. Okay? Mas sim, a fila garante que a distância menor torna-se a visita mais perto, mais próxima, mais rápida. Como quiserem. Ok? Ok, obrigado, professor. O Ricardo está a perguntar, para essa informação de distância e predecessor ser guardada, preciso que cada nó seja uma estrutura, correto? Olha, depende. Isso já é um bocado um pormenor da implementação. Ou vou guardar esta informação dentro do nó, e nó pode ser uma estrutura. De qualquer forma, o nó provavelmente vai ser uma estrutura. Em C, é muito típico usar estruturas. Mas também eu poderia guardar esta informação num dicionário à parte. E depende já, ok?
por exemplo, se tenho os nós que sempre são identificados por um número, entre 0 e 1000, é fácil fazer um vetor onde guardo a informação sobre o nó. A vantagem de esta informação ficar à parte e não ficar dentro do nó pode ser que, se eu depois preciso adicionar mais informações dependente do algoritmo, não estou a alterar a estrutura. Okay? Isso é mais uma questão aqui de engineering, software engineering, porque se eu quero fazer uma biblioteca dos grafos, pode ser útil ter uma estrutura de nó e depois não alterar essa estrutura para cada algoritmo. Então, talvez faça mais sentido guardar esta informação em algum dicionário à parte. Agora, quando digo dicionário, o C não tem dicionários built-in, tem que implementar. Okay? Se os nós têm identificador numérico, uso um vetor. Se não for numérico, posso usar uma hash table ou uma árvore binária. Afonso está a perguntar, num exercício destes, teríamos que ir indicando o predecessor e a distância ou só a ordem pela qual percorremos os vértices? Depende do enunciado. Okay? O enunciado vai ser explícito nesse aspecto. Se é só ordem, vai ser só ordem. Mas qualquer destas coisas pode aparecer no exame. Okay? Então, convém aprender estas definições. Acho que não é nada complicado e seria pena, acho, perder pontos por causa por não se lembrar destes termos. Okay? Então, aqui ficamos outra vez com uma árvore de predecessores. Então, o caminho mais curto entre S e U é SWTU. Por exemplo. Okay? Pronto. Ok. Também posso implementar a mesma coisa usando matrizes. Reparem que o algoritmo fica quase igual, só que para encontrar os vizinhos tenho que ver todas as posições da matriz. Okay? Então retirei aqui o nó U da fila e depois vejo todos os vizinhos e tenho que verificar se existe um arco ou não. Então, de facto, aqui usar a matriz é mais caro, especialmente para grafo com poucos arcos, para um grafo esparso, porque tenho que sempre percorrer a linha toda para verificar se tem lá o vizinho ou não, naquela posição. Então, matriz de adjacência não é só caro em termos de espaço, mas para este algoritmo é caro porque preciso encontrar todos os vizinhos. Para encontrar todos os vizinhos, tenho que ver todos os vizinhos possíveis, e são todos os vértices. Cada vértice pode ser um vizinho. Pronto, aqui o Ricardo está a perguntar se matriz é útil. Pronto, é muito rápido para adicionar arcos. Né? Alguns algoritmos depois usam matrizes e também são úteis para distâncias. Vocês vão ainda aprender isso no próximo semestre. Aliás, não sei se é próximo semestre ou daqui a um ano. A cadeira ASA. Ali vocês vão falar de outros algoritmos, usando caminhos mais curtos, ou encontrar ciclos negativos, ou, por exemplo, encontrar todos os caminhos mais curtos entre todos os vértices. Nesses algoritmos, a matriz de adjacência é útil. Pronto, não vamos entrar nestes algoritmos nessa cadeira, mas pronto, pode ser útil quando
especialmente quando o número de vértices não é muito grande. Ok, mais um exemplo rápido. Quero começar aqui no nó A e faço BFS e agora vou respeitar a ordem alfabética. Faço como? Rápido. Qual é a sequência? Começo com A, B, mais C e G. Ok, isso são distância 1, né? Depois D, exato, que é vizinho de B. Distância 2. Depois E, que é vizinho de C. Estou aqui a ver as respostas. G tem como vizinho H, né? Ok, então já visitei A, distância 0, depois BCG, que é distância 1, depois DEH, são distância 2, e F parece-me que é distância 3, né? Ok, então, rapidinho só, uma animação, e F fica último. Ok? Outra vez, 0, 1, 2, 3. Eu gosto de imaginar isso como se fosse ondas. Isso é, aqui, a primeira onda, segunda onda, terceira onda. Ok, então isso foi fácil. Isto é um exemplo de um exercício que pode aparecer no exame. Okay? E o objetivo é aqui escrever a sequência. Ok, agora passamos para o segundo algoritmo, que é DFS, que é procura em profundidade primeiro. Depth First Search em inglês. Aqui a ideia é percorrer a sala até chegar a uma sala sem saída. E por isso temos aqui essa imagem do labirinto. É mais ou menos natural como eu provavelmente faria se eu fosse um humano percorrendo um labirinto. Vou entrar e vou percorrer as salas até encontrar uma sala sem saída. Depois tenho que voltar e vou encontrar outro caminho, outra vez sem saída, volto e vou experimentar outra coisa. Sem saída, volto. Entro, pronto. Isto é a ideia do Depth First Search. Reparem que não é ideal para encontrar o caminho mais curto, porque o caminho mais curto é Breadth First Search. Então, se alguém me der labirinto, quero encontrar o caminho mais curto, vou usar Breadth First Search. Mas como humano, para mim é mais fácil fazer Depth First Search porque não preciso saltar de uma sala para outra. Ok? Então, outra vez, aquele exemplo que já tínhamos visto, tenho origem e começo. Entro no vizinho de origem, vizinho, sempre só único vizinho. Sempre estou a visitar um vizinho em cada vez, até chegar a uma sala sem saída. Depois tenho que voltar, e outro
visito outro vizinho. Outra vez, sala sem saída, começo a voltar. Aqui, o objetivo é um bocado diferente. Queremos visitar todos os nós. Okay? Então, no BFS, nós visitamos só aqueles nós que foram atingíveis a partir de origem. Nesse caso, quero visitar tudo. Então, vou recomeçar a procura a partir dos nós que ainda não visitei. Então, aqui visitei origem e todos os nós atingíveis e agora vou passar para esta azul. Ainda não visitei tudo, então começo aqui e aqui. Okay? Isto, pronto, não muda grande coisa, é só que o objetivo é visitar tudo. Isso é muito comum no caso do DFS, quero visitar tudo, mesmo as coisas que não são atingíveis a partir de origem. Pode ser que não precise, okay? Mas vamos considerar esta versão onde que é preciso visitar tudo. Dúvidas? Ok, não há dúvidas. Aqui temos uma pequena animação. Como que funciona DFS. Okay? Vejam que isso é muito diferente do BFS, porque coisas com a mesma distância podem ser visitadas muito mais tarde. Okay? E o comportamento aqui é mais local. A ideia de impressão. Vamos o stack PDF. Temos aqui uma pergunta. Por que havia sempre 3 arestas que ele não é visitável naquela imagem? Porque não são usadas, não é? Porque este arco aqui vai para um nó que já visitei. Este também é a mesma coisa. Não vou aqui para um nó que já visitei. Ok, aqui acho que ainda o Afonso está a perguntar qual a diferença entre estas duas procuras. Okay? Vou mostrar um exemplo mais pequeno. Aliás, menor, se alguém do Brasil estiver a assistir esse vídeo. Ok. Imaginemos, por exemplo, isso. Grafo muito pequeno. Se for BFS, se for Breadth First Search, como que vai ser a visita? Como vai ser a sequência? Rápido, sugestões. Só agora, qual é a sequência dos nós? A, B, C, D. Né? Eu tenho distância 0, distância 1, distância 2. Isso é Breadth First Search. Ok? Isso é Breadth First Search. Agora, Depth First Search. BFS é aquela que estávamos a falar até antes. Né? Tínhamos falado antes. Agora, DFS entra no B, entra no D e volta. Depois volta para A e só depois visita C. Então fico A, B, D e só no final C. Ok?
pronto, já não é verdade que o nó mais perto vai ser visitado mais cedo. Ok? Então, cuidado, pronto. Cuidado com essa distinção. BFS serve para saber a distância da origem. O DFS não respeita nada disso, mas tem esse comportamento local. Ok? Porque, pronto, só vou visitar um nó se é vizinho daquele que estou a visitar neste momento. E depois vou voltando também de uma maneira mais ou menos local. Né? Porque se eu tiver alguma coisa mais profunda, né? Vou ainda aqui adicionar coisas, GH. Vou aqui visitar A, B, C, D, E, F. Agora estou num nó, numa sala sem saída. Volto para E e vejo outro vizinho de E. Quando assim volto, isso às vezes chama backtracking. Pronto, depois visito o G, que é uma sala sem saída. Volto. Já visitei todos os vizinhos de E, posso fechar. Volto para D. Vou fechar a sala H. D já está fechado, já visitei todos os vizinhos. C já não tem mais vizinhos, B não tem mais vizinhos. Aqui poderia ter mais, obviamente, em J, JK. Ia para J, fecho, não tem mais vizinhos. K, não tem mais vizinhos. Ok? Ok, espero que esteja agora mais claro. Vamos então avançar à parte de implementação. Agora não quero avançar o slide, não sei porquê. Já sei o que está a acontecer. Temos aqui esta animação. Ok. Ok, então a ideia de implementação. Ou vou fazer o mesmo algoritmo como o Breadth First Search, mas em vez de uma fila, vou usar pilha, um stack, que tem um comportamento de first in, last out. No caso de pilha, pronto, fico com um algoritmo quase igual com BFS, só troco a estrutura de dados. Ou, alternativamente, vou usar chamadas recursivas. Quer dizer que, para visitar um nó, chamo sempre a mesma função recursiva. No contexto dessa cadeira, vou falar mais da implementação recursiva, mas, em princípio, a mesma coisa. Obviamente, como antes, temos que assegurar que não vou visitar nenhum nó mais que uma vez. E, no caso do DFS, vamos assegurar que todos os nós ficam visitados. Quer dizer que, se ainda não visitei um nó, até agora, vou chamar a função de visita outra vez. O setup é muito parecido com o setup do BFS, com a diferença que já não temos a distância, porque o algoritmo não tem distância, não me dá a distância. Mas temos cor, que é branca, cinzenta e preta, outra vez, não visitado, aberto, mas não terminado, e preto para já terminado. D é um conceito novo, onde vamos marcar o tempo de descoberto, quando descobri o nó. O tempo não vamos medir
em segundos, mas em número de passos que o algoritmo fez. E F é o tempo quando fechei o nó. E também tem o predecessor como no BFS. Já vai ficar óbvio no exemplo. O algoritmo é simples. Vejo todos os vértices, primeiro marco como branco, como não visitados. O tempo no início é 0. E depois, enquanto existe algum vértice não visitado, digo visita ele. Para visitar o nó, marco como cinzento, para dizer que abri esse nó e vou incrementar o meu contador do tempo. E vou dizer que o tempo, quando descobri desse nó, é esse time. Isso, pronto, nessa implementação é uma variável global. Depois vejo todos os vizinhos do nó que está a ser visitado. E se o vizinho ainda não foi visto, se for marcado com branco, digo que eu sou o predecessor dele e chamo a recursão. Reparem que esta chamada recursiva pode demorar bastante tempo, porque, pronto, faço tudo para vizinhos de vizinhos de vizinhos. Depois de ter visitado todos os vizinhos, pela chamada recursiva, marco o nó atual como preto, pinto em preto, aumento o contador e marco o finish time. Okay? Já vamos ver um exemplo. Reparem que estou a aumentar o tempo em 2 lugares. Quando entro no nó e quando estou a sair do nó. Ok. Agora um exemplo. Começo com o nó U. O que é preciso fazer? Sugestões. Começamos no U. Primeira chamada recursiva começa no U. Escolher um vizinho. Ok, então V, por exemplo. V de Vitória. Ok, então entro no V. Então U está cinzento e tempo de descoberta é 1. Agora, marco V como cinzento e continuamos. Continuo para onde? Para Y. Okay. E agora para X. Agora X ainda tem um arco para V. Mas V está cinzento. Então não vou chamar a recursão outra vez, porque assim entraria num ciclo, obviamente. Okay? Então este arco representa um ciclo no grafo original. Reparem que também é uma maneira para descobrir ciclo no meu grafo. E se tenho um arco de um nó para um nó cinzento, quer dizer que tenho um ciclo. Agora, X já não tem mais vizinhos, faço então o quê? Sugestões. Fica preto, exato. Vou pintar X a preto e posso marcar o tempo de finish como 5. Volto para Y. Já não tenho mais vizinhos. Finish time 6. Reparem que estou sempre a incrementar por 1. Quando entro e quando saio. Volto para V. Outra vez. Tempo final 7. Ok? 5, 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora volto para U. O U vai tentar visitar X, mas X já está marcado com preto, então também não faço mais nada.
Posso marcar com preto. Aqui é uma pergunta. O finish time, para o que vai ser útil? Isso vamos ver na próxima aula. Ok? Mas pronto, para perceber a intuição, é que eu consigo ver quantos nós visitei a partir desse nó. Porque o meu start time é 1 e depois, para cada um dos nós, eu tinha que incrementar 1 para entrar, 1 para sair. Ok? Então, visitei 3 nós a partir de 1. Então, tenho 1 mais 3 vezes 2 e ainda incremento 1 quando estou a sair. Fico com 8. Okay? Todos os nós que são atingíveis a partir de 1 têm tempo de descoberta entre tempo de descoberta de U e final de U. Luís está a perguntar o que é nil. Nil é nulo, nada. Ok? Quer dizer que não tem predecessor. Pronto, aqui estamos na situação que não todo era atingível a partir de U, então recomeçamos a recursão a partir de W. Aqui W vai tentar aqui visitar Y, mas não vai dar, porque já está preto. Volta, visita Z. Z vai tentar visitar si próprio, mas já está cinzento, não vai dar. Preto, preto. O tempo de finish, pronto, sempre incremento. Ok? Dúvidas? Ok? Outra vez fico com uma árvore de predecessores. É que aqui visitei V a partir de U, visitei Y a partir de V, visitei X a partir de Y. E tenho uma floresta porque tenho um conjunto de árvores. Porque U conseguiu atingir só o V, Y e X. W já não ficou atingido pelo U. Pronto, também posso fazer a implementação com matrizes. Aqui é tudo igual. Só, pronto, tenho que outra vez percorrer todos os nós na minha linha para descobrir os vizinhos. Ok, acho que temos ainda alguns minutos para fazer este exercício. 3 minutos, exato. Rápido, sugestões. Começamos pela origem A. Qual é a sequência? Ordem alfabética. A, B. Vou ver aqui sugestão B. Depois E. Depois F. Então fiz A, B, E, F. Agora está aqui algumas sugestões. Qual é o próximo nó depois do F? O F já não tem saída, né? Então tem que voltar e vou para C. Exato. Okay? Aqui tenho único nó depois do C. Depois do C, único nó é F. Né? Mas o F já foi visitado, então já não faço nada. Ok? Exato, aqui estou a ver a sugestão, passo a D. D ainda não foi visitado,
não é? Porque D e G não são atingíveis a partir de A. Então tenho que recomeçar aqui e faço D e G. Ok? Fazemos aqui a animação. Começo no A, B, E, F, volto para A e vou para C. E agora já não tenho mais atingível a partir destes nós. E depois começo D, G. O Afonso está a perguntar como que faço isso programaticamente. Eu tenho um grande ciclo que sempre chama esta função recursiva para todos os nós. Okay? Faço um ciclo para todos os nós. Então aqui vou começar no D. Okay? Começo no A, depois vou começar outra vez no no D, mesmo procedimento recursivo. Okay? Então ficamos com A, B, F, C, D, G. E predecessores são esses. A não tem nenhum predecessor. D também não tem nenhum predecessor. Pronto. E o resto é aquele caminho que fizemos na procura. Ok? Pronto. São 12h30 exatamente. Então é tudo para hoje. Quem quer falar comigo, pode falar comigo daqui um pouco, no horário de dúvidas, ou falamos na quinta-feira. Então, resto bom dia.